Olá, me chamo Thaís Aparecida Vilarinho de Jesus, sou discente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do FTM do campus de Tuiutaba e bolsista do PIVIC de graduação. O tema da minha pesquisa é Desenvolvimento de um protótipo de software de investigação criminal utilizando o processamento de linguagem natural e linguística forense, uma abordagem em arquivos de texto. Eu sou orientada pelo professor Marcelo Loures Ribeiro, que também é do FTM do campus de Tuiutaba. Bom, o que a atribuição de autoria trata? Em 2013, um professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, criou um software que extraiu as características de escrita de uma autora famosa. A partir de uma série de análises, ele descobriu que o livro O Chamado do Cuco era da autora de Harry Potter, que utilizava o pseudônimo Robert Galbraith. Ou seja, as pessoas possuem um padrão de características de uso da linguagem, uma espécie de DNA autoral que está contido na sua escrita. Já a linguística forense, conforme apresentada na matéria do site público.pt em 2017, que está nesse link aqui, além da investigação policial, ela também auxilia na formação de provas periciais que podem ser geradas a partir de documentos suspeitos manuscritos e os incluídos em comunicações eletrônicas. Porém, as análises são feitas por parte de peritos designados pelos juízes e, muitas vezes, eles não possuem uma ferramenta que possa auxiliar no processo. Outro ponto é o anonimato regido pela internet e o uso de uma linguagem não estruturada nesse meio, que dificultam ainda mais essa tarefa. Dessa forma, esse projeto propõe identificar um autor de um texto digital do microblog Twitter através de análises com algoritmos de classificação em aprendizagem de máquina. E como implementamos o desenvolvimento do nosso projeto? Inicialmente, armazenamos as publicações de 4 usuários do Twitter que foram extraídas através de API própria do microblog, utilizando o módulo TRIP na linguagem de programação Python. Após a extração das publicações, a base foi composta por 9.522 tweets. Em seguida, realizamos a limpeza nos textos para remover tudo que não é considerado características de estilo de escrita de um usuário, como retweets, arroba com nome de usuários, emojis, caracteres especiais, hiperlinks e espaços em branco. Após a limpeza, dividimos a base em 80% para um conjunto de treinamento e 20% para a base de teste. Essa etapa ela é útil em muitos algoritmos de classificação e aprendizagem de máquina para conseguir preparar um modelo que extrai o conhecimento e aprimore a predição. Temos aqui uma representação mínima de como os dados estão armazenados inicialmente nas bases, que é após termos feito os processos que mencionei anteriormente, que é uma coluna que armazena o nome do usuário e outra com as publicações. Bom, a partir dessas bases, geramos um vetor de características, que é basicamente elaborar uma tabela onde cada palavra de cada publicação é pegada separadamente e fica disposta no cabeçalho de uma tabela, que é como consta nesse segundo exemplo. A ideia é verificar cada palavra marcando se ela está presente ou ausente em uma publicação. Por exemplo, a palavra animado, ela não consta nessa primeira frase. Por isso, ela foi marcada com não aqui no vetor de características. Dessa forma, fica muito mais fácil evitarmos repetições de palavras. Por exemplo, nas frases 2 e 3, estão presentes em ambas as palavras me sinto. O que foi feito é que, ao invés de criarmos novamente uma coluna para cada uma delas, mantivemos somente uma para cada e colocamos sim ou não para indicar presença ou ausência. Esse vetor de características ele foi obtido utilizando uma técnica chamada de tokenização, que basicamente secciona os textos em unidades mínimas. Por exemplo, nessa frase aqui abaixo. É como se dividíssemos ela a cada espaço em branco, pegando cada palavra separadamente. Neste caso, cada palavra se torna um token. Porém, como vamos trabalhar com muitas publicações, esse vetor ele ficaria muito extenso.
Então, para evitar isso, tivemos que aplicar outras técnicas para reduzir a dimensão desse vetor. Uma dessas técnicas é a remoção de stop words, que é o conjunto de palavras que são consideradas irrelevantes no contexto trabalhado. Por exemplo, neste caso aqui, quando removemos as stop words este e o contexto geral da frase, ele ainda é transmitido. Aplicamos também uma estimização, que é uma técnica que reduz as palavras flexionadas numa língua para a sua raiz. Temos como exemplo aqui as palavras livro, livreto e livrinho, que possuem a mesma raiz que é livre, L-I-V-R. Logo, ao encontrarmos tais palavras e formos armazená-las no vetor, vamos armazenar apenas a raiz, que é a mesma para cada uma delas, que é livre. Com o vetor de características pronto, aplicamos o algoritmo de classificação Naive Bayes, que é um algoritmo probabilístico para categorizar textos, analisando a frequência das palavras usadas. O princípio dele é realizar a leitura da base de treinamento para construir uma tabela de probabilidade que chamamos de modelo. Ou seja, ele irá calcular a probabilidade de uma palavra ser usada ou não por um determinado usuário. Em um cálculo simples de frequência, teremos o número de vezes que a palavra aparece dividido pelo total de palavras presentes no texto. Nesse exemplo aqui, temos o total de 4 palavras. Em uma rápida olhada na sentença completa, verificamos que nenhuma palavra se repete. Logo, temos como frequência para cada palavra nessa frase o valor de 0,25. Porém, esse cálculo aqui, ele é muito elementar. O algoritmo Naive Bayes, ele realiza um cálculo muito mais completo e considera uma série de quantidades invariantes como dados faltantes. Então, para conseguirmos aplicar esses cálculos e utilizar esse algoritmo de classificação em aprendizagem de máquina, tivemos que utilizar a biblioteca NLTK na linguagem de programação Python. Por fim, com o modelo pronto, conseguimos aplicar a base de teste e algoritmo para que ele faça as suas predições. Até o momento dessa apresentação, havíamos aplicado apenas um experimento que contém a configuração que está presente nessa tabela aqui. Bom, o que ela representa, né? Repassamos o algoritmo, um conjunto de usuários conhecidos que estavam presentes no conjunto de treinamento e pedimos que ele retornasse a sua predição, mostrando, no caso, quantos registros da base de teste ele classificou corretamente e incorretamente. Por fim, também pedimos que ele mostrasse um percentual de acertos. Esse percentual é encontrado dividindo o total de registros classificados corretamente pelo total de registros da base de teste. Bom, veja que para o usuário Y não tivemos um percentual tão satisfatório como tivemos para os demais. E uma breve análise dele, a gente consegue perceber que o total de registros usados para compor a base desse usuário, ele foi inferior à quantidade utilizada para os demais. E isso deve ser avaliado para determinar o impacto no modelo utilizado. Como conclusão, o algoritmo Naive Bayes, por mais simplista que seja, ele me ofereceu uma base como o primeiro contato com o processamento de linguagem natural. Futuramente, seria interessante realizar outras configurações de experimentos, implementar avaliações dos resultados do algoritmo e também utilizar outros algoritmos de classificação que são comumente usados em projetos acadêmicos, como o algoritmo de máquinas de vetores de suporte. Aqui nas referências foram utilizadas em sua maior parte estudos de outros projetos que trabalharam com o mesmo tema e, ademais, as documentações dos serviços e das linguagens aplicadas. E, por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador por todo o auxílio desde o início e aos meus colegas de turma que participaram de outros projetos e proporcionaram uma boa troca de experiência. Ademais, muito obrigada e encerro por aqui.